Abra suas Bíblias no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versos 1 a 9. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Até aí, deixa aberto em Ageu, capítulo 2. Vamos agora fazer mais uma oração. Pai Santo, queremos em Ti acalmar o nosso coração. Somos pecadores, homens limitados ao tempo, ao espaço, mortais, frágeis, limitados. Carecemos da graça divina, do perdão divino, do socorro divino, da iluminação divina. Carecemos do amparo divino. São dias maus. Muitos não estão acostumados com tais privações. Estão desmaiando de terror, apavoradas, abatidas, dado a extensão da crise. Que farão elas sentir? Que faremos nós sentir? Sem sua providência, sem sua intervenção, sem o seu consolo, sem sua graça refrear em nós o nosso desespero. Portanto, Senhor, age bondosa e favoravelmente, age pelo teu povo, estende a sua mão, alcança todos os oprimidos e abatidos, e os ergue, e que em toda essa confusão, o Senhor, ninguém além do Senhor, receba glória para si, que o seu reino avance, e que sejamos conformados à imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, todos os domingos aqui, deste púlpito, estamos fazendo a exposição do livro do profeta Ageu. É um dos profetas, chamado profetas menores, e nós estamos fazendo a exposição do livro com o tema A Igreja na Pós-Pandemia. E hoje nós vamos para a nossa terceira mensagem dessa série em Ageu, a igreja na pós-pandemia. E o tema da minha mensagem hoje é Deus conosco. A minha proposta nessa série é ensinar à igreja que a nossa prioridade no pós-pandemia é o reino de Deus. A prioridade do povo de Deus, da igreja,
que passou, e alguns ainda estão passando um tempo de confinamento, de quarentena, principalmente a privação dos cultos públicos, a grande prioridade da igreja no pós-pandemia, no pós-quarentena, é o reino de Deus, é restabelecer o culto público. O culto público tem toda a prioridade, é restabelecer junto com o culto público, o nosso culto individual, o culto pessoal, ou seja, nossa vida devocional. Junto com a nossa vida devocional, nossa prioridade no pós-pandemia é a igreja local, servir a igreja local, a manutenção da igreja local, os cuidados da igreja local. E resumindo tudo que eu falei, nossa prioridade no pós-crise, no pós-pandemia, no pós-quarentena, é o avanço do reino de Deus. É o reino de Deus e todos os seus desdobramentos, todos os seus detalhes. Em suma, a grande prioridade da igreja é fazer a vontade de Deus, é buscar em primeiro lugar, como está em Mateus 6:33, o reino de Deus e a sua justiça, porque em todo esse tempo, uma das coisas que mais foi prejudicada pela crise, foram as questões relacionadas ao reino, o culto público, a vida devocional, a igreja local. Então, ao término da crise, a prioridade é restabelecer todos os aspectos do reino de Deus. E para isso nós estamos usando o livro do profeta Ageu. O livro do profeta Ageu, junto com Zacarias e Malaquias, narra a volta do povo, a volta de Judá, a volta do reino do sul, do povo de Deus, do cativeiro. Ciro baixa um decreto dando aos judeus a permissão que voltem para sua terra e reconstruam o templo. Então, ele dá o decreto, eles voltam. E a prioridade, após o exílio, o cativeiro, era reconstruir o templo e o altar, ou seja, renovar a aliança, renovar o culto a Yahvé, restabelecer novamente a aliança. E nós tratamos isso no capítulo 1, dos versos 1 a 11, a prioridade do povo de Deus no pós-exílio, a reconstrução do templo. Depois, na segunda mensagem, nós tratamos a resposta do povo diante da exortação de Ageu. Ela foi positiva, está dos versos 12 a 15, também do capítulo 1. Ageu exorta o povo que reconstrua o templo, capítulo 1, verso 1 a 11. O povo responde positivamente e começa a reconstrução, versos 12 a 15 do capítulo 1. Agora, vendo a disposição do povo em obedecer, vendo que o povo respondeu positivamente à mensagem, à profecia de Ageu, o Senhor agora envia uma terceira mensagem ao povo através de Ageu. São 5 mensagens que Deus usa o profeta Ageu para comunicar com o seu povo. Ele fala a primeira vez do verso 1 ao 11, a segunda vez do 12 ao 15, e agora pela terceira vez ele vai se pronunciar ao seu povo. E o que ele vai dizer? Vendo a disposição do povo em obedecer, o Senhor envia agora uma palavra de encorajamento através de Ageu. E esta palavra consiste em dizer o que? A ênfase é que a presença de Deus é com o seu povo. Por isso o tema da minha mensagem é: Deus é conosco. Todas as vezes que nós
obedecemos ao Senhor, todas as vezes que nós nos dispomos a obedecer o Senhor e a sua palavra, pode ter certeza que nós temos conosco, nós temos do nosso lado a presença favorável de Deus com o seu povo. E a terceira mensagem do profeta Ageu consiste em encorajar seu povo a continuar a reconstrução, dando ênfase que Deus está com eles continuamente. E à luz do capítulo 2, eu também quero dizer aos irmãos, quero encorajá-los a prosseguir nesse final de quarentena, a dar prioridade no reino de Deus, em cumprir a vontade de Deus, em avançar o reino de Deus, em buscar a face de Deus, e para o seu encorajamento, e para a sua motivação, saber que a presença de Deus está conosco. Vejamos então, no capítulo 2, verso 1. Ageu agora começa a sua terceira mensagem. Capítulo 2, verso 1. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, até aí. Notem, a mensagem de Ageu, a terceira mensagem, de encorajamento ao povo, ela vem em uma data estratégica. Na Bíblia nada está escrito por acaso. Se o texto diz que a mensagem de Ageu para o povo veio no 7º mês, ao 21º do mês, em uma data, isso tem uma razão e tem um motivo. É uma data estratégica. Deus esperou o momento certo de enviar a mensagem ao povo, para que essa mensagem encorajasse o povo, e enviou nesta data. Que data é essa? Essa profecia de Ageu veio no dia 17 de outubro, quase um mês depois deles terem recomeçado a reconstrução. Provavelmente nesse mês, a obra consistiu em apenas fazer limpeza, tirar os entulhos, afinal havia 70 anos que estava tudo arruinado, e debaixo de escombros, e depois que iniciaram, ficou mais 16. Segundo Levítico, esta data é a data que eles comemoram a festa dos tabernáculos, e esse era o último dia da festa dos tabernáculos. Então Deus escolhe a data em que os israelitas comemoravam a festa dos tabernáculos, para encorajá-los a prosseguir com a reconstrução do templo. Nesta data, na festa dos tabernáculos, os israelitas, durante uma semana, construíam barracas de galhos e folhas, e moravam nelas, no período da festa dos tabernáculos. Isso era para quê? Em memória do êxodo, que quando eles saem, eles começam a habitar em tendas, até chegar em Canaã. Então aqui, nesta época em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, todos eles construíam cabaninhas de galhos e folhas, e ficavam uma semana em comemoração à festa dos tabernáculos. Agora, por que a mensagem de Ageu foi dada nesta data? Eu vou ler um pouco de Êxodo a respeito disso e você vai entender. Êxodo 25:2, Deus ordena a construção do tabernáculo. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 41:2 diz,
Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo na tenda da congregação. Êxodo 40, 34 diz que, depois de construída a tenda e feito o tabernáculo, então a nuvem cobriu a tenda. Essa nuvem, a glória, cobriu a tenda da congregação e encheu todo o tabernáculo. Qual era o motivo de Deus enviar esta mensagem ao povo na festa dos tabernáculos? O tabernáculo foi ordenado por Deus ser construído porque era uma forma da presença de Deus habitar com o seu povo. E o texto diz que, concluído o tabernáculo, a fumaça, a glória, símbolo da presença, encheu o tabernáculo. Então Deus passou a habitar entre os filhos de Israel, através do tabernáculo. Deus estava a dizer, enviando essa mensagem nessa data, o seguinte: eu quero encorajar vocês a continuar reconstruindo, porque eu estou com vocês, eu estou no meio de vós, eu estou e estarei com vocês, a minha presença está com vocês. Essa foi a forma de Deus encorajar o povo a prosseguir, dizendo: eu estou com vocês, na semelhança do povo da época de Moisés, na semelhança daquele tabernáculo, era um tipo da minha presença, a qual esteve com Israel 40 anos, eu também estou com vocês. Deus, meu irmão, Deus sabe que nós teremos dificuldade após essa crise. Deus sabe que a crise vai passar. Deus sabe que a vacina vai ser descoberta. Deus sabe que a quarentena vai terminar, mas ela deixará rastros devastadores. Ela deixará sequelas devastadoras. E sabe a tamanha dificuldade que encontraremos no pós-quarentena, e a semelhança da época de Ageu, ele quer nos encorajar, dizendo: no pós-pandemia, eu estarei com vocês. Deus promete que no meio, durante ou após a crise, sua presença estará conosco. Mateus 28, 20 diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa grande motivação para prosseguir. Deus está dizendo: não desista de restabelecer o culto público, não desista de restabelecer a adoração a Deus, não desista de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não desista de evangelizar, de se santificar, de contribuir para obras missionárias, para a manutenção do templo. Não desista em dar ênfase no reino, porque eu estou no meio de vocês, minha presença está com vocês. Não desistam. Então essa foi Ageu inicia a sua terceira mensagem ao povo, encorajando eles dessa forma. Para quem foi endereçada a terceira mensagem? Novamente, ela foi endereçada a 3 classes de pessoas. Verso 2:
fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, até aí. Aqui nós aprendemos duas lições. Então a palavra de encorajamento destina-se a 3 classes de pessoa. Simples: Zorobabel, liderança civil; Josué, liderança espiritual, sacerdócio; e agora todo o resto do povo. Primeiro, aqui ensina novamente o quê? Que esta obra é de todos. A obra da reconstrução envolve civis, religiosos, liderança política e sacerdócia. Todos têm que estar engajados. Você precisa aprender que nós só venceremos a crise unidos. É uma luta que só venceremos juntos. Não conseguimos saber o que a maioria está fazendo nesses 5, 6 meses de quarentena. Mas eu posso te dizer algo: nós só restabeleceremos, nós só nos ergueremos, nós só venceremos todos os desdobramentos dessa crise, se nós nos unirmos. A mensagem é para todos, a obra é de todos, ninguém pode ficar de fora. É uma luta que só pode ser vencida em grupo. Por isso não temos lugar para crentes indiferentes, omissos, covardes, que não se atualizam do que está acontecendo, que não participam das dores do corpo, que não estão fazendo a sua parte na pandemia. Deixa eu perguntar algo para você: qual é a sua fatia? Qual é a sua responsabilidade dentro do que está acontecendo? Você precisa se posicionar. Veja, aqui não há distinção de classe. Governador, o sacerdote e o povo comum, todos estão envolvidos na reconstrução, de forma que na igreja são pastores, são diáconos, são presbíteros, são os músicos, os novos convertidos, os idosos, os jovens, todos devem se envolver na retomada do culto, no avanço do reino de Deus. Lucas 11:17 diz: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. É necessário nesse tempo, igreja, unidade, união. Você precisa se ligar com o corpo, com as dores do corpo, e saber o que está acontecendo. Então essa é a primeira lição que esse texto diz. A segunda lição é o quê? Na primeira vez que Ageu falou, a mensagem foi dirigida apenas à liderança, e a liderança repassou ao povo. Ele fala a Zorobabel e fala a Josué, e Zorobabel e Josué repassam ao povo. Agora ele fala diretamente com o povo. A mensagem é para Zorobabel, é também para Josué, e a mensagem é diretamente também comunicada ao povo. Qual a segunda lição aqui? Muitas vezes Deus fala conosco, Deus nos encoraja através dos seus servos, dos oficiais, dos pastores, em um culto, em uma pregação, através de um aconselhamento. Ele levanta pessoas, e através dessas pessoas, Ele comunica a nós a sua palavra, Ele fala conosco. Outras vezes, em algumas vezes,
Ele mesmo é quem vem, Ele mesmo é quem fala. Outras vezes Deus fala diretamente com o seu povo. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Às vezes você está esperando em alguém. Às vezes você está dizendo, eu não encontrei em alguém a forma de ser consolado, dirigido. Eu estou esperando que alguém me ligue, estou esperando que alguém fale comigo, estou esperando que alguém me dê uma palavra, estou esperando que Deus use alguém. Às vezes não, é Ele mesmo que quer falar com você. Por isso eu digo, nesses dias, leia a Bíblia, ore, meu irmão, porque dessa maneira Deus vai falar com você. Muitos podem estar esperando em pessoas. Na primeira vez, Ele usou pessoas para falar com o povo, como Ele usa para falar conosco. Mas dessa vez, Ele falou diretamente ao povo. Pode ser que Deus queira falar diretamente com você. Talvez você não tenha uma palavra ainda, não foi consolado ainda, não está alicerçado ainda, porque não se debruça nas Escrituras, porque não gasta tempo com a Bíblia, porque nessa pandemia esqueceu do Santo Livro, porque nessa pandemia não consultou, não foi às Escrituras. Talvez você não recebeu uma palavra, uma direção, consolo, conforto, porque em todo esse momento não está estabelecendo uma vida regular de oração. Não está orando secreta e regularmente. Então eu quero desafiar você a se debruçar nas Escrituras, todos os dias. Quero desafiar você a dobrar seus joelhos e falar com Deus, porque Deus vai falar com você. Nestes dias, meu irmão, de crise, Deus tem uma palavra para você, e talvez através dessa palavra, Ele vai encorajar você, motivar você, erguer você, fortalecer você, mas para isso, busque a Deus, clame a Deus, invoque a Deus, e Ele falará com você. Agora Ele vai dar a razão para o encorajamento, ok? Então a mensagem de Ageu consiste em encorajar o povo a continuar a reconstrução. E primeiro ele dá a mensagem na festa dos tabernáculos, mostrando que a presença de Deus é com eles. Endereça essa mensagem para 3 classes de pessoas, dizendo: Deus às vezes usa pessoas, às vezes fala Ele mesmo conosco. E agora Ele dá a razão, porque Ele quer encorajar o povo. Quais as razões? Por que razão Ele quer encorajar o povo? Porque o povo podia ser tomado de desânimo, porque Deus preveu que haveria um obstáculo para a reconstrução, e este obstáculo poderia tomar o povo de desânimo. Que obstáculo é esse? Essa é a razão porque Deus vai encorajar, porque Deus viu um obstáculo que levaria o povo a desânimo e a desistir da construção. Verso 3: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Que palavras são essas do verso 3? Quando está falando de glória, está falando do templo. O que aconteceu? Muitas pessoas que foram para o cativeiro, estavam em Jerusalém, ainda jovens, foram para o cativeiro, e sobreviveram ao cativeiro, e voltaram do cativeiro, voltaram já idosos, mas essas pessoas tinham
participado dos cultos no primeiro templo. O primeiro templo era o templo de Salomão, mais glorioso que já existiu, ornamentado, cheio de ouro, belíssimo, cheio de glória. E estes jovens que foram para o exílio tinham visto esse templo, cultuado nesse templo, visto a beleza e a glória dele. E após o cativeiro, mesmo idosos ainda estavam vivos. Haviam outros que não tinham visto esse templo, tinham nascido dentro do cativeiro, ok? Quando estes mais velhos, que conheciam o primeiro templo, viram os alicerces serem lançados e as paredes começando a subir, viu que este segundo templo era bem menor que o primeiro, era feio, não tinha ouro, o material era de segunda, era menor, não tinha a mesma glória. Então estavam desanimados em reconstruir, porque diziam: não vamos ter mais a mesma glória, não contamos mais com o ouro de Salomão, o templo é pequeno, é feio. Então a comparação do passado, do templo do passado, com o templo do presente, estava tirando o ânimo deles. Veja, por exemplo, Esdras 3, verso 12. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Veja só, os jovens que não conheciam, quando estavam vendo o templo ser erguido, estavam gritando de alegria: poxa, o templo foi reerguido, está sendo aliança restabelecida. Já os velhos dizendo: meu Deus, que miséria, que pobreza, será que vale a pena insistir, continuar com essa obra? Ela não é nada comparada ao templo de Salomão. E isso estava causando desânimo neles. Por esta razão que Deus vai encorajá-los, porque havia um obstáculo que estava trazendo desânimo, era comparar o templo do passado com o do futuro. Meus irmãos, da mesma maneira, depois de todo esse estrago que a crise causou, depois de todas as consequências da pandemia, ela nos deixou fracos, alguns desempregados, outros endividados, outros arruinaram, perderam tudo, crises se instalaram na família, alguns se esfriaram, perderam sua glória, outros caíram, e até outros se desviaram. Nós também temos a tendência de sermos tomados de desânimo ao regressar. E a pergunta é: será que voltaremos com a mesma glória? Primeiro, na parte natural, será que eu vou conseguir restabelecer financeiramente? Vou conseguir o mesmo emprego que eu tinha? Vou conseguir saldar minhas dívidas? Vou conseguir me recuperar da depressão, da solidão ou da perda? E segundo, será que eu vou conseguir voltar a ser vigoroso, forte como eu era? Estou tão frio, tão fraco. Meu Deus, o desânimo pode nos tomar. Eu acho que eu vou ficar em casa, cultuando em casa. Acho que eu não vou voltar não. Eu acho que eu não vou ter a mesma pegada. Então a pergunta é: será que voltaremos com a mesma glória? Será que compensa prosseguir? Será que voltaremos a ser o que éramos antes? Isso pode estar acontecendo com alguns. E Deus sabe que podemos ser tomados de desânimo. Deus sabe que essa crise trará sequelas e ela pode nos fazer desistir, perder o foco. Então,
prevendo que esta seria a oposição, Deus agora dá a palavra de encorajamento, para que eles não desistam, para que eles não recuem, e essa palavra está no verso 4, ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Deus aqui encoraja o povo com 3 palavras: ser forte, trabalhai e não temais. Diante do obstáculo que estava se levantando, e do desânimo que podia tomar eles, Deus os encoraja com 3 palavras, dizendo: ser forte, trabalhai e não temais. Ser forte. O que Deus quer dizer com esta palavra quando se dirige ao povo? O hebraico quer dizer prevalecer, ser resoluto, ser persistente ou persistir. O Senhor os encoraja dizendo: sejam resolutos, decididos, não recuem, prevaleçam contra o desânimo, prevaleçam contra o inimigo, prevaleçam contra a oposição, persistam. Isso quer dizer ser forte, mesma palavra que ele dá a Josué, quando Moisés morre, Josué tem que atravessar o Jordão, Josué 1,9 diz: Josué, ser forte, não te pasmes nem te espantes, porque eu sou contigo. Então o Senhor estava dizendo para ele: prevaleçam, insistam, persistam, estejam resolutos, não recuem, não cedam, não retrocedam. Assim que Deus os encoraja. Da mesma sorte, meu irmão, Deus sabe a quantidade de desafios que nós temos após essa quarentena, essa pandemia, e teremos a tendência a esmorecer, e Ele está dizendo: persistam em buscar o reino de Deus, persistam em restabelecer o culto público, persistam, irmãos, em fazer o reino de Deus avançar. Sejam fortes, sejam corajosos. Segundo, Deus fala: ser forte, depois trabalhai. Trabalhar aqui é realizar, fabricar, produzir, efetuar. Deus está dizendo: não deixem de realizar, realizem, edifiquem, ergam esse templo, efetuem o que vocês começaram, produzam, meu irmão, realizem o sonho da reconstrução. Não deem descanso às suas mãos, não deem descanso, nem de dia nem de noite, prossigam, trabalhem duramente. O Senhor está dizendo a mesma coisa para nós, nesse tempo: trabalhem para o reino, trabalhem, se ergam, se disponham e trabalhem pela causa. A causa precisa precisa de operários, precisa de trabalhadores. Realize, fabrique, produza, efetue para o reino de Deus. O reino de Deus carece de ceifeiros. O Senhor Jesus disse: realmente grande é a seara, e poucos são ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Então o Senhor está dizendo: meu irmão, se tem um tempo que precisamos trabalhar, é agora. O culto foi impedido, as almas se perderam, o povo se esfriou. Agora, no pós-pandemia, é hora de voltar ao trabalho, mãos à
essa obra, é hora de ir atrás das ovelhas perdidas, é hora de restabelecer o culto, é hora de fazer evangelismo e missões, é hora de contribuir com o avanço do reino. Trabalhe. E terceiro, não temas. O hebraico dá a ideia aqui de medo, assombro. Ele vai encorajar eles dizendo: sejam fortes, resolutos, realizem, trabalhem. E terceiro, não tenham medo de nada. Não temas a oposição, não temas a ausência de recursos, não se assombre, não se espante, não temas. Deus os está encorajando a não serem tomados pelo medo, pelo pânico e ter neles uma paralisia. Deus também diz a você, meu irmão: eu sei que você tem problema com medo, medo dos desafios, medo se vai saldar as dívidas, medo se vai conseguir controlar essa família, medo se vai se restabelecer novamente, medo de tentar, medo, meu irmão. Mas Ele está dizendo a você, neste retorno, nesta obra, em dar continuidade ao avanço do reino, não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo de lutar, não tenha medo de voltar, não tenha medo de tentar, não tenha medo. Talvez você pode ter medo, o seu medo consiste em, se a prioridade é o reino de Deus, no pós-pandemia, e eu estou com a minha vida toda bagunçada, o meu medo é de deixar essas coisas para dar prioridade a Deus. Eu não tenho tanta fé assim. Eu não tenho certeza que se eu me gastar lendo, orando, evangelizando, contribuindo com o reino, fazendo o reino avançar, as minhas coisas vão ficar em dia. Deus está dizendo: até quanto a isso, não temas. Não temas, meu irmão. Não tenha medo de nada. Agora Deus, acabou lá, filho? Agora Deus dá 3 razões por que eu não tenho que temer, por que eu tenho que ser forte e por que eu tenho que trabalhar. Ou seja, Ele me dá 3 razões para eu não desanimar. 3 razões, porque Ele disse: ser forte, trabalhai e não temais. Tá bom. Que segurança, que motivação, qual a razão de eu não temer, de eu trabalhar e ser forte? Ele dá 3. Primeiro, a primeira razão para eu não temer é: a glória do templo é Deus e não o templo. A primeira razão para eu não temer é, veja só a ênfase dessa mensagem e da palavra de encorajamento, é Deus conosco, é que a presença de Deus está com ele. Então a primeira razão para não temer, a glória do templo é Deus e não o templo. Veja o verso 5: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, então não temais. Por que eu não vou temar? Ele está dizendo aqui: não temam, porque eu fiz uma aliança com vocês, quando saíste do Egito. Qual é a aliança que Deus fez com o povo quando o povo sai? É que a presença de Deus estaria com o povo nos 40 anos de peregrinação pelo o deserto, na figura do tabernáculo. Esta era a aliança, da presença de Deus estar com eles. Então Deus está dizendo: o mais valioso, Israel, ninguém pode tirar de vocês, é a presença de Deus. Por isso não temos, eu fiz uma aliança de estar com vocês de novo.
Vocês estavam no exílio, a aliança tinha sido interrompida, vocês voltaram do exílio, a aliança foi refeita, e a aliança consiste em minha presença habitar com vocês, por isso não temas. Então ele está dizendo, ainda que o templo está pequeno, está menor, não está construído, eu já estou aqui, de forma que a glória do templo, não é o templo, mas é Deus, o Deus do templo. E o mais valioso, ninguém pode roubar de vocês, a presença de Deus. Essa é a primeira razão para eu não desanimar. Irmãos, a glória da igreja, a glória do cristão não é o templo. A glória do cristão não são os bens, a glória do cristão não são as bênçãos, a glória do cristão é a presença de Deus. Maravilhoso ou não? É a presença de Deus. Não temas, porque eu fiz uma aliança de estar com você. Meu irmão, a palavra de encorajamento no pós-pandemia é: Deus é conosco, a presença de Deus estará conosco na reconstrução da nossa vida, na reconstrução, na retomada do culto, na vida devocional, no pagamento das dívidas, no cuidado com a família, em todos os desafios que o pós-pandemia trazer a nós. Deus está conosco. Por isso, não temas, seja forte, trabalhai. Segunda razão para continuar a não temer: Deus luta por vocês. Deus luta por nós. A primeira razão, a presença é conosco. A segunda, Deus luta por vocês. Verso 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Até aí. E farei abalar todas as nações. Esse pedaço do 7. Deus luta por vocês. Veja só, o desânimo vinha não só pela comparação com o antigo templo, comparar o templo de Salomão com aquele templinho, dava desânimo, mas o desânimo não vinha só por essa causa, havia também oposição quanto à reconstrução. Primeiro o decreto de Artaxerxes, que manda interromper a reconstrução. Depois as nações vizinhas, os samaritanos se opondo, havia muita oposição também de povos vizinhos contra a reconstrução. E esse texto vai encorajá-los mostrando o quê? Que é o Senhor quem governa o mundo, e que a oposição não prevalecerá. Quando ele diz, ainda uma vez, dentro de pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar seco, e farei abalar as nações, ele está dizendo, todas as nações, todos aqueles que se levantarem contra vocês, eu derrubarei. Eu derrubarei. Deus promete que derrubaria todos os inimigos de Israel, e pode ver, nenhum reino prevaleceu. O Império Babilônio caiu, depois o Império Medo-Persa caiu, o Grego Macedônio caiu, e até o poderoso Império Romano não prevaleceu. Todos esses impérios caíram, e este texto fala disso: farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, e todas as nações, todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, não prevalecem, estão fadados a perecer. Por quê? Porque o Senhor é quem luta por nós. Então ele está querendo dizer, não temas as nações vizinhas, não temas os povos, eles hão de cair, hão de tombar, eles não impedirão a causa. Por quê? Porque eu, o Senhor, luto por vocês. Lembra-se de Josafá cercado por Amon e Moabe?
Segunda Crônicas 20:17, um profeta vem e diz: nesta guerra não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Segunda razão para você não temer: Deus luta por você. Deus luta por você. Irmãos, é uma profecia que diz que todos os reinos seriam abalados. O que isso significa, irmão? Olha que coisa gloriosa que significa. O Império Babilônico, o Egito se ergueu, caiu. O Império Babilônico ergueu, caiu. Medo persa ergueu, caiu. Greco macedônio ergueu, caiu. O Império Romano ergueu e caiu. Só existe um reino que ficará de pé para sempre. É o reino de Deus. Lucas 1, 32, 33 diz: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado jamais terá fim. O Ageu está consolando o povo dizendo: todos aqueles que estiverem fora do reino de Deus, cairão, tomarão, sucumbirão, e todos aqueles que estiverem dentro do reino de Deus, permanecerão para sempre. E vós, Judá, fazem parte desse reino, de modo que vocês não devem temer. A mesma coisa o Senhor está falando para nós. Nós não temos que temer. No pós-pandemia é claro que haverá oposição física, espiritual, emocional, profissional, política, religiosa, seja o que for. Inúmeros serão os inimigos, os obstáculos que virão, mas o Senhor diz que todos que se levantarem contra o seu povo, cairão, porque o Senhor, meu irmão, luta por nós. Guarde essa mensagem, essa palavra de Josafá: nesta guerra não terei que pelejar, o Senhor Deus pelejará por vós. Não precise desanimar. Terceira razão: Deus trará os recursos para a reconstrução, para o pós-pandemia, pois vem dele e são dele. Versos 7 e 8. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Terceira razão para motivar: é como se Deus dissesse assim: vocês estão desanimados por causa da pobreza? Porque eles se lembraram da glória do templo de Salomão, que tinha tanto ouro, tanta pedra preciosa, era feito de cedro, era a coisa mais cara, suntuosa, gloriosa e linda, e agora vocês estão cheios de pobreza, desemprego, miséria, fome. E aí o desânimo é porque não vão ter recurso para fazer um templo bonito, vai ser um templo bem modesto. Esse é o motivo do desânimo? Aí Deus pergunta: de quem é o ouro? De quem é a prata? De quem é o ouro? De quem é a prata? Meu é o ouro, e minha é a prata, diz o Senhor. Toda aquela riqueza, toda a riqueza das nações é minha. Todo o ouro que foi colocado no templo de Salomão foi e é meu. É meu. O que ele está querendo dizer? Toda a riqueza adquirida das nações é do Senhor, e Ele as reivindica quando Ele quiser, Ele as toma quando quiser. E quando Ele diz no verso 7, as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, significa assim, não se desanimem por não terem recursos e não terem a mesma glória de Salomão. Eu trarei
todos os recursos necessários para a reconstrução, de modo que as nações virão e elas depositarão o ouro, a prata, o recurso aqui. E foi assim que aconteceu. Eles tiveram que pagar impostos por interromper a reconstrução, e aquilo deu a eles condição de reconstruir. Logo após esse mesmo tempo, via se tornar o tempo de Herodes, que em 46 anos embelezou com toda a riqueza que ele podia, trazida das nações. Deus está dizendo a eles assim: tudo que vocês perderam eu posso dar de volta. Concentrem-se no trabalho, deixa que dos recursos cuido eu. Concentre-se da pá e da enxada, do ouro cuido eu. Concentre-se da argamassa e da mão de obra, das riquezas e fortunas cuido eu. Então o Senhor ia providenciar todos os recursos. E para nós, veja só, a data que a mensagem foi dada ao povo, a festa dos tabernáculos, não era só um símbolo da saída do êxodo da presença de Deus, mas também comemorava a festa das colheitas, simbolizava a presença de Deus entre as tendas, e a provisão de Deus no deserto, e posteriormente ao se estabelecer em Canaã, os primeiros frutos, a colheita, a abundância. O que significa aqui? No pós-pandemia, a nossa dúvida é: como será? Como eu vou conseguir me reestruturar? Meu irmão, no pós-pandemia, pode contar com a provisão divina. Deus há de prover todos os recursos que você necessita. Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quando o Senhor dá esta profecia na festa dos tabernáculos, era também para refrescar a memória deles, dizendo: assim como Israel contou com a minha provisão em 40 anos de deserto, vocês também não ficarão sem os recursos necessários para reerguer este templo. Para nós, Deus, a mesma coisa. Depois de 5 meses de crise e escassez, vocês também contarão com todos os recursos necessários para se restabelecerem novamente como povo de Deus, igreja de Deus e o culto a Deus. Ageu termina dando para eles a promessa de um futuro melhor. A maior motivação vai estar no verso 9, para eles prosseguirem. Essa é o versículo chave de todo o livro, é a grande motivação para a obra continuar e ser concluída. Verso 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ele dá uma promessa que parece meio duvidosa aqui. O povo está meio desanimado, eles já viram o alicerce, os quartinhos pequenininhos. Aí se lembrar dos palácios de Salomão, né? Lembrar daquela coisa gloriosa. Mas ao ver o esqueleto, já aqueles que contemplaram o primeiro templo, falavam: mas esse aí não vai dar em nada. Vem Ageu e diz: não, espera aí, a glória dessa segunda casa, deste segundo templo, este que Zorobabel está reconstruindo, será maior do que a da primeira. Como é que é? Parecia passar a ideia assim: esse templo vai ser mais lindo, maior, mais suntuoso, mais glorioso que o templo de Salomão. Seria isso que Ageu está querendo dizer? Mas como isso podia ser possível? Tinha tanto ouro no templo de Salomão, que a prata na época dele não valia nada. Tinha madeira de cedro, a madeira mais cara da época. Prata por todos os lugares. Era uma coisa inatingível.
Como agora o segundo templo podia ser maior? Sem Davi, sem Salomão, eles tão pobres. Sim, o templo de Herodes foi ampliado, em 46 anos se tornou uma das maravilhas do mundo, um espetáculo. Ele foi reformado, ficou muito belo, mas ainda não pôde ser comparado ao templo de Salomão. Ainda não pôde ser comparado. E essa profecia também não fala da glória, porque Judá nunca mais voltou a ser um império, nunca mais voltou a ter expressão, como foi na época de Davi e de Salomão. Ficou sendo um grupo pequeno, sem expressão. Então, o que ele quer dizer com a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira? O que Ageu está se referindo? Ageu está dizendo aqui que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, porque o primeiro templo, a glória estava contida no material. No segundo templo, a glória está contida no espiritual. O que isso quer dizer? Quando ele diz que a glória da segunda casa vai ser maior da primeira, ele está falando de algo futuro, não para o tempo deles. A glória não estaria mais em um templo, e sim em uma pessoa. Ele está se referindo a Cristo. Deus agora sairia do templo e habitaria entre nós. Haveria um tempo que a glória de Deus se revelaria em uma pessoa, e veríamos coisas jamais vistas antes. Por isso a glória da segunda casa demonstraria coisas que a glória da primeira casa não foi capaz. E ela repousaria sobre uma pessoa, a saber, Jesus Cristo. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus sairia do templo, se encarnaria e habitaria entre o povo, e viríamos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Ou seja, uma glória infinitamente maior. Já estava ali se fazendo a transição para o período do Messias. É como se Deus quisesse comunicar: não há mais necessidade de templos grandes, luxuosos, pois a glória do templo, a glória do tabernáculo, a glória do Antigo Testamento, ela não excede a glória da nova aliança, a glória da encarnação do Verbo, a glória de Deus conosco, Deus encarnado. Essa é a ênfase, é a mensagem para você essa noite. Qual é a garantia que você vai vencer todas as frentes de batalha, todos os inimigos, todos os nuances mais escuros da sua vida nesse pós-pandemia? A presença de Deus. Deus é conosco, eis a razão da nossa vitória. E darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa traria uma paz que a glória da primeira não foi capaz, porque a glória da primeira, escrita em tábuas de pedra, não podia reconciliar o homem com Deus, senão acusá-lo, senão deixá-lo sob flagrante inimizade.
com a vinda de Cristo, a morte e a ressurreição, Ele reconcilia o homem com Deus. Então, justificados, pois, pela fé, nós temos paz para com Deus. Ele fez o impossível, redimiu o homem e trouxe paz entre Deus e o homem. De modo que ao ser reconciliado, justificado, logo após isso, receberiam o Espírito Santo. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês receberão o Espírito Santo, não muito mais... E depois desses dias, vocês receberão o Espírito Santo. O sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios de Moisés, de modo que eles reconciliam os homens com Deus, e esses experimentam paz, tal paz, que agora, a glória da segunda casa sai do templo, e habita em todo aquele que nele crê. Por isso a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. O que Deus estava a realizar, alcançaria povos, tribos, línguas, raças e nações. E essa glória se estenderia para todos os outros. Onde isso foi consumado? Ele estava se referindo à vinda, encarnação, morte, ressurreição de Jesus. A glória da segunda casa é o Evangelho. É Deus habitando entre nós. A glória da primeira casa, Deus com. A glória da segunda casa, Deus em. A glória da primeira casa, Deus com o povo no tabernáculo. A glória da segunda casa, Deus dentro do povo. Deus com e Deus em mim e em você. Ele estava dizendo para eles: tirem os olhos da madeira, do ouro. O que Deus está por fazer é muito maior que Salomão e Moisés fizeram. O filho dele virá, e essa glória que fica contida dentro desse palácio, sairá, e andará entre o povo, reconciliará o povo com Deus, e será transferida para esse povo. Como eu termino? Simples assim. A palavra que está aqui é assim, escuta, vem cá, agora é para crente maduro. Os meninos podem sair da sala, sai menino? Gente que é oba-oba, só pode sair. Agora é para os crentes. A palavra que Ageu termina, ela subentende isso. Aconteça o que acontecer, fomos reconciliados com Deus, fomos justificados, fomos salvos, e isso que foi feito por nós, ninguém pode desfazer. Essa paz que está em nós, transcende o salário, o emprego, a saúde, o bem-estar social. É uma paz que transcende esse mundo e ecoa na eternidade. É a nossa paz com Deus, que nada nem ninguém pode tirar. Então essa é a palavra de encorajamento para você. Venha o que vier, você é salvo, tem o Espírito de Deus, foi reconciliado com Deus, e ninguém nem nada pode tirar de você essa paz. Amém? No pós-pandemia, meu irmão, nosso grande trunfo é que a presença de Deus está conosco. Deus é conosco. Por isso, não temais, trabalhai e sejais fortes. Vamos orar, fecha os olhos.